Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Boa noite, amigos. Eu sou a Simone e estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Me coloco aqui com muito amor e muita gratidão e convido a todos para fecharem os olhos nesse momento, para nos colocarmos em condição de prece e iniciarmos o nosso estudo nos ligando ao nosso mentor individual, o nosso anjo guardião, agradecendo a Ele todo o seu amparo e toda a sua sustentação em nossa vida. Vamos agradecendo também o nosso patrono, professor Eurípides Barçanufo, pelo seu exemplo de prática do Evangelho de Jesus e pela sua herança de trabalho pelo Evangelho do Cristo. Vamos nos elevando um pouco mais e nos colocando nas esferas da nossa Mãe Maria de Nazaré, com muito amor, rogando a ela que nos acolha em seu manto de luz, que nos envolva e nos eleve até Jesus, nosso Mestre. E diante de Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, pedimos que nos auxilie a compreender as leis divinas, que nos faça entender o seu Evangelho de luz e que nos ensine a aplicá-lo em nossas vidas, para que sejamos melhores a cada dia. Pedimos a Jesus que faça com que possamos reconhecer e corrigir as nossas falhas, as nossas imperfeições, que nos dê força e coragem para sermos humildes e que nos mostre o caminho da iniciativa para solucionarmos as nossas dificuldades, que nos mostre o caminho da persistência para evitarmos o desânimo, que nos mostre o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e que possamos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Que Jesus nos auxilie a sermos sempre merecedores do seu amor e que seja sempre a nossa fonte de inspiração. Diante de Jesus, agradecemos pelo seu Evangelho e por tudo que nos deixou como herança, por esse caminho que nos deixa para seguirmos cuidando da nossa própria evolução. Que Jesus nos eleve até Deus, nosso Pai, e diante de Deus possamos nos colocar de joelhos em espírito, agradecendo pela vida, pela saúde, pela família, pela oportunidade do estudo e do esclarecimento. E assim, vamos dando início ao nosso estudo, e o tema hoje é a porta estreita. Esse tema se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Nessa passagem, Jesus convida os homens que entrem pela porta estreita, alertando que é larga a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição. A gente precisa pensar nessas assertivas com uma figura de Deus pleno de amor, justiça, bondade, e que ele apresentou à humanidade como um autêntico Pai. Jesus jamais colocaria para nós um Deus que faça exclusão entre os filhos. Jesus nos coloca um Pai amoroso que estabelece roteiros para que possamos seguir o caminho do bem, da justiça, da caridade. O Espírito Emmanuel, mentor do Chico Xavier, do nosso querido Chico, nos ajuda a entender essa metáfora, essa passagem. No livro Ceifa de Luz, ele nos assevera que o nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno.
Emmanuel ainda afirma que para sustentar é imprescindível sacrificar o santuário do coração, sacrificar tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo das nossas aspirações e desejos. Então, claramente aqui, Jesus quer nos dizer que o caminho estreito, ele é mais difícil, a porta de entrada nesse céu que Jesus fala é estreita, porque ele sabe das dificuldades que nós temos em abrir mão dos nossos desejos, das nossas paixões. E às vezes é necessário a gente pensar no que nos impede de viver livremente. Se há em nós alguma coisa da qual a gente depende para ser feliz, ou de que a gente depende para não perder o sono, para viver o nosso dia em paz, certamente a gente precisa rever, porque normalmente as nossas paixões, elas nos tiram a paz. O que nos traz paz é o autoconhecimento e a simplicidade. Quando a gente quer muito, quando a gente busca muito além do que a nossa alma precisa, normalmente a gente causa estresse, a gente se coloca nesse mundo de expiação e provas como um ser dependente das paixões. Nesse mundo hoje, nós estamos muito sujeitos a essas paixões que nos tiram o sossego. Então, nós precisamos pensar no que hoje nos tira a paz. O que hoje está nos desviando desse caminho estreito? Porque ceder às tentações do dia a dia é muito comum e muito mais fácil. Porque hoje nós somos engolidos pelo cotidiano, nós somos engolidos pela tecnologia, nós somos engolidos pelos afazeres, pelo tempo, e às vezes dedicamos muito pouco ao que realmente vai nos acrescentar espiritualmente. Dedicamos muito pouco a leituras edificantes, a conversas fraternas como essa, momentos como esse, em que podemos compartilhar sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a prática desses ensinamentos no cotidiano. E às vezes a gente coloca num nível muito alto essa prática dos ensinamentos de Jesus como uma coisa inacessível, inatingível. E nós precisamos pensar que praticar o ensinamento de Jesus, ou os ensinamentos que o nosso mestre nos deixou, é muito simples. E nós precisamos começar dentro de nós e da nossa própria casa, sempre partindo do micro para o macro, do pequeno para o grande. Como eu estou aceitando as minhas próprias emoções? Como eu estou aceitando o momento atual em que eu estou vivendo? Quando eu faço essa reflexão, eu preciso admitir os meus erros e reconhecer os meus acertos. Nós não podemos continuar vivendo como seres pecadores, seres que merecem punição e seres que não alcançam algumas vitórias morais. Nós somos seres imperfeitos ainda, sim, mas nós já somos seres que conhecem o caminho da libertação, que conhecem o caminho da liberdade. Temos toda a consciência que quanto mais liberdade temos, mais responsabilidade também nós temos. E nós precisamos começar a reconhecer em nós os nossos acertos, as nossas virtudes, o que nós já conseguimos desenvolver até aqui. Porque o que vale é o que nós vamos levar conosco. Quando nós partirmos dessa terra, o que seguirá conosco em nosso coração, em espírito? O que seguirá conosco em espírito e verdade? Somente as virtudes do coração é que a gente levará. Então, o quanto eu tenho conseguido amar, o quanto eu tenho conseguido perdoar, o quanto eu tenho conseguido pedir perdão e me perdoar, é que vai sedimentar
a minha elevação espiritual. Os deveres que a vida nos impõe representam um processo de aprendizado e de sublimação, que a gente traça antes mesmo de reencarnar, que o espírito se propõe a cumprir. Quando a gente atende a esses deveres, a gente costuma sofrer um pouco, né? Porque muitas vezes a gente questiona a dor, porque a gente coloca algumas coisas na nossa vida em determinados pontos, de acordo com o nosso livre-arbítrio e a permissão do plano espiritual, que são fundamentais para a nossa evolução. Então, em alguns momentos da vida, executar os nossos planos espirituais é muito difícil, pois eles se contrapõem aos hábitos do homem velho, do que nós temos de antes, de todas as mazelas que a gente traz de outros tempos. Então, apenas mediante o sacrifício disso é que a gente consegue sedimentar os nossos valores. Os nossos hábitos, né, os velhos hábitos que nós temos, precisam ser retificados em suas concepções, precisam ser adequados à harmonia cósmica. Hoje em dia, essas coisas são muito sutis. Elas estão manifestas nos nossos vícios, nos nossos hábitos de comportamento, que às vezes a gente nem percebe que tem. Então, às vezes, um tom mais alto ao falar com quem a gente ama, às vezes, uma condição de dizer do defeito do outro de forma mais áspera e deixando de reconhecer em nós próprios os nossos defeitos, são hábitos de comportamento que nos trazem muita dor, porque nos afastam do coração uns dos outros. Quando eu aponto o dedo para o defeito do outro, eu me recuso a me conectar com ele de coração para coração, de ser em evolução para ser em evolução. Todos nós somos falíveis, todos nós estamos nesse mundo num processo de aprendizado. Então, nós precisamos nos dar as mãos e não soltar as mãos uns dos outros. Nós precisamos reconhecer quais vícios, quais hábitos de comportamento são mais perigosos para nós e procurar evitá-los no nosso dia a dia, porque esses hábitos de comportamento nos conduzem a essa porta mais larga, que é a da perdição. E essa perdição precisa ficar bem claro que é a perdição pior que existe, a perdição de nós mesmos enquanto espíritos, a perdição de todo um tempo dedicado à nossa encarnação, perdição de todo um planejamento e toda uma estrutura espiritual para que a gente venha à Terra. Então, vamos fazer uma análise carinhosa sobre o que nós estamos fazendo desse projeto de vida que nós temos e a qual porta nós estamos nos conduzindo e por qual caminho. Vamos começar com coisas simples do nosso cotidiano, refletindo um pouco mais sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós falamos com quem a gente ama, sobre a forma que nós estamos reservando para a nossa casa. Às vezes a gente reserva o melhor para a visita, né? E a nossa verdadeira escola é o nosso lar, a nossa casa, aqueles que estão compartilhando conosco do nosso cotidiano, principalmente nesse momento tão difícil que toda a humanidade tem atravessado. A gente tem tido experiências riquíssimas de convivência, a gente tem oportunidade de redescobrirmos uns aos outros dentro de casa e de reconhecer no outro aquele ser do passado a quem a gente deve perdão e a quem a gente deve amar do fundo do nosso coração, e às vezes a quem a gente precisa pedir perdão também. Vamos aproveitar esse momento e refletir que a porta estreita
nos permite a passagem quando nós deixamos de lado as paixões humanas e levamos em conta o verdadeiro amor, que é o amor fraterno que nos conduz ao amor celestial. E assim, com essa reflexão, nós vamos passando para o encerramento, colocando o nosso coração em condição novamente de prece, aproveitando todo esse ensinamento que Jesus nos deixa para abrir o nosso coração em vibrações muito positivas de paz e de amor. Vamos pedindo que toda a espiritualidade, agindo em nome de Deus e de Jesus, possa nos purificar, possa fazer toda uma lavagem celestial em nossa aura, em nossos pensamentos, em nosso campo vibratório, nos purificando, nos reenergizando. E que essas vibrações que nós estamos emitindo agora possam também chegar até os lares necessitados, até as pessoas que estão nos hospitais, que precisam de tratamento para o corpo físico e o corpo espiritual. Que nós possamos doar de nós mesmos e que a espiritualidade maior possa utilizar as nossas vibrações conforme a necessidade, com muito amor. E vamos imaginar que essa luz de Jesus desce sobre nós nesse momento, sobre a nossa casa, e que Jesus entra pela porta de entrada da nossa casa, trazendo toda a sua energia, todo o refazimento e toda a purificação para cada cômodo, para cada ser que está na nossa casa nesse momento e para nós mesmos. Vamos pedindo que essas energias de amor sejam usadas na fluidificação das águas e que nós a tenhamos como remédio para o corpo físico e o corpo espiritual. E assim, com muito amor, com muita serenidade e com muita gratidão, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida que estamos aprendendo a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis entregues a erros e tentações, livrando-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, por esse momento de estudo. Um abraço do meu coração para o coração de cada um de vocês. Que Deus esteja com todos nós sempre. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.